Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. No capítulo 2, versículo 13 de Tito, ele fala dos dois eventos que são ainda futuros, né? O arrebatamento e a manifestação de Cristo para todo o mundo. O arrebatamento, nós sabemos, será para ressuscitar os santos do Antigo Testamento e levar embora os que estiverem vivos naquele momento, transformando-os e transportando-os para o céu. Esse é o arrebatamento. Depois disso, ainda virá um tempo de aproximadamente 7 anos, e nesses 7 anos está inserida a grande tribulação. É um tempo de tribulação como um todo, mas os últimos 3 anos e meio é mais a grande tribulação. Isso não é para a igreja, porque a igreja já terá ido embora, como se fosse aquele chamado do Senhor para João, em Apocalipse, quando ele fala: sobe até aqui e te mostrarei as coisas que depois destas irão acontecer. Então João sobe para o céu e começa a assistir de camarote as coisas que estarão acontecendo na terra. Então isso será o arrebatamento. Agora, não para aí. Se nós pensássemos, não, minha esperança é o arrebatamento, não quero nem saber de mais nada, tal. Espera um pouquinho. Mas qual é a esperança do Senhor? Qual é a esperança do Senhor? O Senhor está ansioso para poder, como ele falou lá com os seus discípulos, quando ele celebrou a última ceia, que ele ainda fez isso com os discípulos na condição de judeus e não de igreja, né? Lá nos evangelhos, ele falou: anseio muito beber esse vinho novo, né, com vocês. Ele anseia muito reencontrar o seu povo, mas o seu povo, então, já restaurado na terra, no milênio, que é quando ele virá para fazer isso. Ele vai restaurar a terra e vai restaurar o seu povo. E os anjos sairão por todo canto buscando o seu povo. Alguém mandou até uma pregação de um pastor aí, que ele não acredita no arrebatamento antes da grande tribulação. E na pregação ele falava que aquela passagem de Mateus capítulo 24, para começar, quando a pessoa usa Mateus 24 para explicar arrebatamento, é porque não entendeu ainda que a igreja não está representada em Mateus 24, porque ali fala de os que estiverem na Judéia, ou seja, são judeus. Ali fala: orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno nem no sábado. Que tenho eu a ver com o sábado? Eu não sou judeu. Ali são judeus. E quando fala também: e se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. Não é nenhuma alma, nenhuma pessoa seria salva, nenhuma carne, ou seja, o corpo, a pessoa morreria, né, se os dias não fossem abreviados, porque ali a intenção é que sobrem pessoas para entrarem no reino milenial de Cristo sem terem ressuscitado, simplesmente passarem para outra fase, que é o reino de 1000 anos de Cristo que ele vai instalar na Terra. E aí esse pregador, ele usava no capítulo 24 de Mateus, versículo 31, isso que me chamou muita atenção, e eu achei muito interessante recordar isso, porque ali diz, Mateus 24, 31, e ele, o Senhor, enviará os seus anjos com rijo clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os 4 ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Eu não estou esperando o anjo para vir me buscar. Percebeu a diferença? Isso aqui é Israel. Os anjos virão e ajuntarão os israelitas espalhados por todo o mundo, 4 cantos da terra, né? Os 4 ventos,
para levá-los a Jerusalém, levá-los à terra prometida, porque essa era a intenção desde o princípio, desde quando Deus tirou o seu povo do Egito, era levá-los a uma terra prometida, a terra que mana leite e mel. Mas com toda a convulsão que aconteceu ao longo da história com esse povo, e acabou se dividindo em 10 tribos e 2 tribos, as 10 tribos se dispersaram, ninguém sabe onde está, vai precisar mandar anjos para reunir essas 10 tribos e trazê-las de volta. Mas a igreja não está esperando por anjos. O mesmo Senhor, lá em 1 Tessalonicenses 4, o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo, com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Então o Senhor vem buscar, o Senhor não vem para mandar anjos nos levar para a terra de Israel. Não. O grande problema é que esses pregadores, mesmo esses que não são pentecostais, mas são de doutrinas mais bíblicas, né? Mas pertence àquela teologia do pacto, que não considera que Israel não considera que as promessas feitas a Israel serão cumpridas fielmente, e acham que a igreja é um Israel 2.0. Errado. A igreja não é uma evolução de Israel. A igreja é um povo totalmente diferente, que foi comprado, veio do céu. Foi criado a partir do céu a igreja. Por isso que desceram do céu línguas como que de fogo para formar esse povo que é a igreja. Não foi uma coisa terrena. Então, quando eu vejo esses pregadores que seguem a teologia do pacto e não entendem que Israel ainda está em suspense, ele está aguardando para ser restaurado. O povo de Israel, Deus vai... Então, o desejo, o anseio forte do coração do Senhor Jesus, claro que é buscar sua noiva, né? Claro que ele vem buscar sua noiva, mas ele ainda tem um anseio de restaurar o seu povo, a sua outra esposa. A gente fala isso, tem gente que até treme na base, né? Fala assim, como? Mas o Senhor tem mais de uma esposa? Tem uma terrena e tem uma celestial. Porque no Antigo Testamento, Israel era a esposa do Senhor. E você vai ler lá passagens que ele fala de divórcio da sua esposa, de traição, de infidelidade, de uma série de coisas. Quando você lê sobre idolatria no Antigo Testamento, o que era idolatria? Era infidelidade do povo de Israel, do povo de Israel para com o seu noivo, que era Cristo, o Senhor Jeová. E você, quando lê Provérbios, não, Cantares. O que é Cantares? Cantares é uma coisa linda, é uma ode de amor entre o Senhor e a sua esposa. E não é a igreja ali, não. A igreja pode até ser usada como uma figura, mas não é a igreja, ali é Israel. É Israel mesmo. Então ele tem esse mesmo anseio que ele tem de buscar a sua esposa verdadeira, a sua esposa já com quem ele vai se casar, vai ter as bodas lá no céu. Ele tem um anseio também de buscar Israel, aquela esposa que o desprezou tanto lá no Antigo Testamento, ao ponto dele chamá-la de adúltera, de infiel, porque ela o desprezou. E é importante entender isso. Hoje eu até postei no Facebook, quando você começa a abotoar a camisa e erra o primeiro botão, todos saem no lugar errado e você vai ficar com a camisa torta. Então a teologia do pacto, ela começa errado, abotoando o primeiro botão na casa errada, ao considerar que a igreja é apenas uma sucessão de Israel. Não é. Por isso que daí não entende a profecia. Aí bagunça toda a profecia. Então o ponto que eu queria chegar é o seguinte: nós aguardamos o Senhor, e o Senhor aguarda ansiosamente também estar conosco, mas Ele também aguarda ansiosamente estar de novo com Israel, que é o seu povo
que ele redimiu também. Então é importante entender essas coisas para não se deixar levar por ideias que a religião criou, não é? Hoje, uma outra coisa que me falaram, uma pessoa me criticou, porque eu falei em algum vídeo, eu falei que Deus fez vista grossa para a escravidão, assim como ele fez vista grossa para a poligamia. Né? Sabemos que todos os reis praticamente eram polígamos do Antigo Testamento. Sabemos que na igreja primitiva havia poligamia. A gente lê lá na carta a Timóteo, na carta a Tito também. Nós lemos aqui em Tito que o presbítero tem que ser marido de uma só esposa. Por quê? Porque havia irmãos na assembleia reunidos em comunhão que eram maridos de mais de uma esposa, porque eles vinham do mundo grego, eles vinham do mundo pagão. Então eles traziam suas esposas com eles, que era perfeitamente normal dentro do mundo pagão, que nem hoje na Arábia Saudita, em outros países, onde o homem pode ter mais de uma esposa. Mas eles não podiam assumir posições posições decisórias dentro da Assembleia, né? Agora, então essa pessoa criticou que eu falei que Deus fez vista grossa, que Deus devia falar mal da escravidão e da... O problema é o seguinte: como é que eu iria entender se Deus não tivesse feito vista grossa, vamos dizer assim, né? Ou tivesse acabado já com a escravidão lá no começo de tudo? Como é que eu ia entender a palavra redenção? Como é que eu ia entender o que é redimir? Redimir é comprar de volta. Comprar de volta quem? O escravo que está preso nas garras de Satanás e da lei. Então, nós não entenderíamos o que era estarmos escravizados pelo pecado e por Satanás se não existisse o conceito da escravidão. Percebe? Então, o que Deus fez, ou o que Deus não fez, ou o que Ele permitiu, ou o que Ele não permitiu, nós devemos descansar que Ele fez o que devia ser feito. A maneira que um cristão deve viver é a seguinte: sempre dar razão a Deus. Tem um versículo que fala que a sabedoria é justificada por seus filhos. Por quê? Porque nós confiamos plenamente no que Deus faz, na sabedoria com que Ele trata todas as coisas. Nós não contestamos, porque contestar é justamente incredulidade, não é? É incredulidade. E aqui voltando agora, eu dei uma volta muito grande, mas vamos voltar para Tito. E no versículo 14, no capítulo 2 de Tito, nós vemos que qual foi a razão dele nos remir. Remir, aqui ó, remir é a palavra, né? Somos remidos, comprados de volta de toda a iniquidade e purificar para si um povo especial, um povo alienígena, zeloso de boas obras, que tem zelo, que gosta de fazer boas obras. Fala disto, aí ele termina no último versículo de Tito 2, fala disto, exorta e repreende com toda a autoridade, ninguém te despreze, porque Tito era um jovem. Que autoridade que ele podia ter? A autoridade da palavra de Deus. A autoridade apostólica, que foi delegada a ele. Porque Tito, a hora que vinha falar para essas assembleias, para esses irmãos, ele vinha com uma autoridade, ele não vinha de si mesmo. Ele estava ali como um delegado. Por isso que a palavra delegado, o que é a palavra delegado? O delegado é o chefe de polícia. Não, delegado é alguém que o governo delegou poderes para prender, para soltar, para perseguir, uma série de coisas. São poderes que são delegados. Poderes transmitidos pelo governo, pela autoridade superior dele. Então, Tito era um delegado aqui agora, e ele devia falar dessas coisas, exortar, que é diferente só de falar, não é? É chamar a atenção e repreender. Repreender com toda a autoridade, ninguém te despreze. Mas ele era novinho. Não importa. Tem autoridade. Tem autoridade. Visite respondi.com.br.
Também 3minutos.net. Baixe os e-books ou adquira os livros.